Nós estamos hoje na terceira mensagem da série Igreja Mais. E hoje nós vamos falar sobre a igreja mais generosa. Glória a Deus. Oremos. Senhor, nós te damos graças, Jesus, por estarmos aqui com essa oportunidade, de estarmos na sua casa, na tua presença. Pai, eu declaro nessa noite ouvidos abertos para escutar a voz do Senhor, que cada um aqui possa receber do maná do céu nessa noite, que é a sua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos faz ser pessoas melhores. Senhor, é isso que nós te pedimos nessa noite, que não seja eu, mas seja o seu Espírito Santo falando com cada irmão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a igreja mais poderosa foi a primeira mensagem que nós ouvimos dessa série. Foi ministrada pela Maria. E qual é a igreja mais poderosa? Vocês se lembram? A igreja mais poderosa é a que Jesus está edificando em mim e em você. Amém? Essa é a igreja mais poderosa. E a gente vai ser mais poderoso ainda em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Na quinta passada, nós estudamos aqui sobre a igreja mais acolhedora, que foi ministrada pela nossa irmã Ana Paula. E aprendemos que a igreja mais acolhedora, ela não vive para os seus próprios interesses, mas ela vive para os interesses do reino, para o interesse do nosso próximo, né? E hoje nós vamos falar sobre a igreja mais generosa, que também vai falar sobre o próximo, né? A generosidade é um reflexo da graça de Deus na nossa vida. A generosidade é isso. Será que o Senhor está refletindo em nós essa generosidade? Será que as pessoas olham em nós e vejam a generosidade de Jesus refletida em nós? É para a gente pensar, né, e deixar o Espírito Santo falar aí com cada um, amém? E nós vamos abrir nossa Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia? Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Coríntios 8. E nós vamos deixar aberto aí, porque nós vamos discorrer sobre esse capítulo durante a ministração. Amém, irmãos? A minha Bíblia, ela não para aberta, mas eu vou tentar aqui. Vai dar certo. 2 Coríntios 8, a partir do verso 1 até o 9, nós vamos ler. Acompanhem comigo. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, isso disse Paulo, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros.
pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que durante essa ministração você vai ler novamente esses versículos para você entender e aplicar na sua vida. Nós vamos falar hoje sobre generosidade. E se você está atento desde o início do culto, o Senhor, o Espírito Santo já falou aqui, no momento do bem-vindo, já deu um spoiler do que vai ser essa ministração sobre generosidade. E eu estava estudando, sobre esse tema, Igreja Mais Generosa, e algo que eu ouvi, durante o estudo desse tema e que me impactou bastante, e eu trouxe aqui para aplicar para vocês também. Traz para mim, por favor. Irmãos, um escritor, ele disse certa vez para você, para uma pessoa, aprender sobre generosidade. E ele disse assim: compre um vaso transparente, um vaso de vidro ou um vaso de cristal. Compre um vaso assim, para você colocar lá na decoração da sua casa. Mas não encha ele de flores, encha ele com terra. E aí, a gente trouxe esse vaso aqui para a gente aplicar no nosso coração um princípio, um ensinamento. Para que todo dia, quando você passar pela sua casa, você olhe para aquele vaso e você diga: de onde você veio? Do pó da terra. E para onde que você vai? Vai voltar ao pó. E do pó da terra, de onde você e eu viemos, você trouxe alguma coisa? Trouxe? Nada. Nós não trouxemos nada. E do pó da terra, aonde a gente voltará, porque ninguém aqui vai ficar para semente, nós um dia vamos morrer, ou sermos chamados pelo Senhor antes, mas para o pó da terra, para onde a gente vai levar alguma coisa? Nada. Então, o que isso significa? O que a gente pode concluir? Que nós não somos donos de nada. Irmãos, nós não somos donos de nada. Tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Tudo. Tudo que nós temos também nem é nosso, é do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor. E nós, eu e você, estamos administrando temporariamente aquilo que a gente tem. Nós somos mordomos. E o que o Senhor requer dos mordomos? O Senhor requer fidelidade. E o dono, ele é generoso. E se o dono é generoso e nós estamos administrando o que é do dono, nossa casa, nossa família, tudo que você chama de seu, na verdade você está administrando para o seu Senhor. Você é um mordomo dele. E se o dono é generoso, nós não vamos ficar com dificuldade de ser generoso também. Por quê? Porque eu estou cuidando de algo que é do dono. Só que o grande problema é que geralmente a gente tem a síndrome de dono, A gente fala: esse carro aqui é meu, essa casa é minha, esse filho, essa filha é minha, é meu. A gente não é dono de ninguém, queridos. Nós não somos, nós às vezes temos essa síndrome de dizer que tudo é meu, Mas na verdade, a gente precisa entender que nós estamos apenas tomando conta do que é do Senhor, que é o dono de todas as coisas. E se eu administrar isso, eu vou conseguir, não vou ter problema para ser generoso. É sobre isso que nós vamos falar. E tem mais. Se eu sou filho do dono,
Eu tenho que ter a mesma essência do dono, do nosso Pai. Nós temos que ter. E essa essência é de generosidade. E eu tenho que ser uma igreja mais generosa. Você tem que ser uma igreja mais generosa. E Paulo, nesse texto que a gente acabou de ler aqui, ele está instruindo sobre a generosidade. Nós estamos vivendo num mundo bem difícil, um cenário difícil de economia, tudo caro, é café caro, é ovo, né, irmãos? A gente conversando lá em casa sobre finanças, e eu falei para o Valdo, gente, vamos fazer um regime aí, porque tá difícil, irmãos. Tudo que você vai comprar no supermercado, antes com R$100 você comprava bastante coisa, agora você não compra quase nada. E é difícil ser generoso assim, né? Porque a gente fica querendo reter, querendo segurar, né? Querendo economizar. Mas a gente precisa entender lições importantes sobre generosidade. Nós vamos discorrer um pouco sobre isso nessa noite. A generosidade é a qualidade de quem ama dar. A pessoa generosa deseja ajudar outras pessoas com seus recursos, com o seu tempo e com seus talentos. Quando a gente fala em generosidade, muitas vezes a gente só pensa em dinheiro, né, irmãos? Mas não é só sobre isso. É sobre os nossos talentos, sobre o nosso tempo, aquilo que a gente doa, né? Não é somente sobre dinheiro, queridos. Aliás, nem é sobre dinheiro, mas é sobre doar os nossos talentos. Ser generoso é ajudar quem está necessitado. Ser generoso é se preocupar com as pessoas. Sabe, você pensar assim, poxa, eu estou tão bem aqui na minha casa, mas será que o meu irmão, ou será que meu vizinho, aquela pessoa que eu falo bom dia todo dia, ele está bem? Ele não precisa de uma ajuda minha, de uma palavra amiga minha? É isso que nós vamos discorrer hoje aqui. Provérbios 11, 25. Abra aí, por favor. A palavra do Senhor diz, lá em Provérbios 11, 25, que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Quem aqui que não quer receber alívio? Todos nós. Irmãos, quando a gente está com um problema grave, uma situação grave, e algum irmão liga para a gente e fala, olha, estou orando por você, é um alívio para a nossa vida, porque a gente se sente abraçado pela igreja, pelo próprio Senhor, e isso é generosidade também. Então, hoje nós vamos escorrer alguns pontos aqui, de como nós podemos ser igreja mais generosa. Como? Primeiro, a generosidade verdadeira é fruto de um coração generoso. Abre aí, vamos ler de novo o verso 8 de 2 Coríntios. Paulo diz assim, não lhes estou dando uma ordem, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Nesse verso, irmãos, Paulo está dizendo assim, não estou dando ordem para vocês não, mas eu quero ver se vocês são sinceros no amor que vocês estão tendo pela igreja de Coríntios. E isso nos lembra que a generosidade deve ser uma expressão de amor e não apenas uma ação superficial. Muitas vezes, irmãos, a gente se pega em fazendo ações de generosidade, mas não sai do fundo do nosso coração. E é isso que Paulo está dizendo, que a gente precisa ter uma expressão genuína de amor, e não uma ação superficial, só para dizer que você está ajudando, ou só para dizer que você está preocupado. Tem que ser amor. Quando uma igreja é generosa, ela impacta outras igrejas. O exemplo de uma igreja generosa impacta as pessoas de outras igrejas. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando da nossa igreja, ou de qualquer uma outra igreja evangélica, e diz assim, nossa, lá eles cuidam dos irmãos. Lá eles se preocupam
de como as pessoas estão vivendo, de como que está sendo a vida daquele irmão, daquela irmã, eles estão sendo assistidos. E essa generosidade, ela impacta na vida das pessoas. Poxa, eu vou lá assistir um culto, porque aquela igreja lá fez a diferença na vida da minha família. Aí você vai convidando outras pessoas e outras pessoas, e assim o reino do Senhor vai avançando. Aqui diz assim, olha, quando um crente é generoso, ele impacta outras pessoas. Será que as pessoas que veem você e veem a mim, eles estão vendo uma pessoa generosa? Será que as pessoas estão vendo? Quantas pessoas você tem impactado por ser generoso? Ou será que a sua vida não está impactando ninguém? Hoje é dia de nós refletirmos, o Senhor nos leva a refletir que nós precisamos ser uma igreja mais generosa. Hoje é dia. O generoso é o que faz com alegria. O generoso vai além das suas posses. Irmãos, não é sobre dinheiro. O generoso, ele vai além. O generoso se doa a Deus primeiro e depois às pessoas. Você pode dar sem amor, mas não pode amar sem doar. Segundo ponto aqui, como podemos ser uma igreja mais generosa? A generosidade precisa de motivações corretas na sua prática. Precisa de prática, irmãos. Generosidade não é só falar, não. A gente precisa praticar. Generosidade é uma prova do amor a Deus. Vamos ler o verso 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. E Jesus não se fez pobre por nós, irmãos. Ele deixou a sua glória para viver entre nós, para se doar, para morrer numa cruz por nós. Quer tamanha prova de generosidade essa que o próprio Senhor Jesus fez por nós? Essa passagem, ela fala da graça de Jesus, do favor imerecido nosso que Jesus teve para com a gente. E ele se fez pobre por amor a nós. Isso nos ensina que a verdadeira generosidade é refletir o amor sacrificial de Jesus. Nós precisamos expressar generosidade na nossa vida. A gente precisa refletir o amor sacrificial de Jesus na nossa vida. As pessoas precisam ver isso em nós. Tem uma passagem também que eu gostaria que vocês abrissem, 1 João 3,17. É um verso da palavra do Senhor, também muito impactante, que é para a gente refletir nessa noite. Diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Queridos, isso falou muito no meu coração. Eu falei, Senhor, muitas vezes a gente quer só reter, né? Só ganhar, receber, ter, e ajuda ao próximo, e abençoar a vida dos meus irmãos. Como que pode? Se eu tenho algo para compartilhar com um irmão aqui da igreja, eu preciso compartilhar. Isso não quer dizer que eu vou sair doando todas as minhas coisas. Não, mas eu posso emprestar, eu posso ajudar. De alguma forma, o Senhor vai tocar em nós para a gente ser bênção na vida do nosso próximo. Nós precisamos aprender a ser metódicos. Os irmãos sabem o que é metódico? A palavra metódico refere-se a alguém que age de maneira organizada e sistemática. Às vezes você pode até pensar assim, nossa, mas ser metódico é muito chato. Não é chato não, irmãos, porque às vezes a gente precisa ser metódico em algumas situações, seguindo um método ou uma ordem específica nas suas atividades. Exemplo:
As coisas que você precisa fazer no reino de Deus têm que ser prioridade. E quantas vezes a gente não tem prioridade com o reino? Então, quando eu digo que que a gente tem que ser metódico, a gente precisa ter uma lista de coisas para a gente fazer. Primeiro, levantar e orar. Segundo, ler a palavra de Deus. Terceiro, várias coisas. A gente precisa ter um método e seguir aquilo para a gente priorizar o reino do Senhor. Tem muita gente que existe aqueles tipos de crente que diz assim: primeiro deixa eu pagar as minhas contas, quando recebe salário, né? Primeiro deixa eu pagar lá minhas contas, deixa eu resolver tudo primeiro, não deixar nenhuma pendência, e depois, se sobrar alguma coisa, eu entrego o dízimo. Ou depois, se sobrar algo, eu ajudo alguém. Irmãos, o crente que tem essa postura, ele nunca vai ser um dizimista. Ele nunca vai ser um ofertante, ele nunca vai ajudar ninguém. Porque primeiro ele pensa nele, e depois, se sobrar, ele vai pensar no próximo. E não é assim que a gente vai ser uma igreja mais generosa. A gente precisa ter métodos, a gente precisa ter prioridades no reino do Senhor. A essência da fé cristã, ela pensa primeiro no outro antes de pensar no eu. Então, se a essência da fé cristã é pensar primeiro no nosso próximo, temos que deixar de pensar em nós mesmos, temos que deixar de ser egoístas e pensar mais no próximo. Aprenda a ser generoso e Deus vai multiplicar a tua sementeira. Eu já tinha ouvido falar várias vezes sobre isso, né? Que o Senhor vai abençoar a sua sementeira. E eu falei assim: Senhor, o que significa isso? Sementeira. Significa que Deus vai abençoar a sua vida e fará prosperar os seus esforços e os seus investimentos que você faz, seja financeiro, seja espiritual ou em outra área da sua vida. Quando a gente é generoso, o Senhor abençoa a nossa sementeira. Ou seja, abençoa todas as áreas da nossa vida. E a gente começa a perceber, queridos, dentro da igreja, as pessoas que não estão sendo tão abençoadas quanto as outras. Por quê? São pessoas mais generosas. E isso é princípio bíblico, né? Quem é mais generoso é mais abençoado. É princípio bíblico. Então aprenda a ser generoso e Deus vai multiplicar a sua sementeira. Generosidade é a disposição de dar através de ações práticas. Precisa ter ação prática na generosidade. A terceira verdade que nós aprendemos, como podemos ser uma igreja mais generosa, a generosidade leva em conta alguns princípios. 2 Coríntios, agora no capítulo 9, vira um pouquinho a sua Bíblia aí, 2 Coríntios mesmo, mas o capítulo 9, verso 6, diz assim, palavra do Senhor: lembrem-se, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. O verso 7. Porque Deus ama quem dá com alegria. Pula lá para o verso 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. É o Senhor falando. Se você supre a semente daquele que está semeando no reino de Deus, o Senhor vai suprir você e aumentar a semente e vai fazer crescer os seus frutos de justiça. É promessa do Senhor, queridos. Promessa do Senhor.
Nós vencemos a mesquinharia e a avareza quando a gente decide dar. Quando a gente tem um coração generoso, a gente vence a mesquinharia e a avareza. A palavra do Senhor diz que a alma generosa prosperará. É promessa do Senhor. Então, irmãos, o dinheiro é a prova mais rigorosa da nossa fé. É difícil. Quando se fala em dinheiro, é muito difícil. Mas a gente precisa aprender a ser generoso. Não somente com o dinheiro, mas com nossos recursos e com os nossos talentos também e nosso tempo. A palavra avareza é exatamente o contrário da generosidade. Quando se fala de avareza e generosidade, nós temos algumas filosofias que a gente pode aprender lá na passagem de Lucas 10, que fala do bom samaritano. Alguém se lembra dessa mensagem do bom samaritano? Estava lá um homem, né, que assaltaram ele, e aí eu vou falar um pouquinho de cada filosofia aí. Olha, a filosofia da avareza diz assim: o que é meu e o que é seu é meu também. A filosofia do assaltante, não é assim? O assaltante vem te assaltar, ele fala, o que é meu e o que é seu daqui, passa aí. É a filosofia do assaltante. Não foi isso que ele fez com o homem que passava pelo caminho? A segunda filosofia é do sacerdote e do levita, que passaram, viram aquele homem lá deitado, e qual que é a filosofia deles? O que é meu, o que é seu. Eu não tenho nada a ver com os seus problemas, cada um se vira. Tem muita gente que está nessa filosofia, irmãos. Nós não estamos na filosofia do assaltante, o que é meu, o que é seu é meu. Mas muitos crentes estão nessa filosofia aqui, ó. O que é meu, o que é seu, cada um por si, Deus por todos. E é assim que a gente deve agir? Não é assim que a gente deve agir. Lucas 10, a partir do 25, depois você lê lá, não sei se é parábola do bom samaritano. O sacerdote e o levita, que eram para ser pessoas de exemplares, né? Passar para ajudar aquela pessoa que foi assaltada, não, eles passaram de largo. Eles não se importaram com aquela pessoa que estava caída lá, ferida no chão. Existe a terceira filosofia, que é a filosofia do bom samaritano. É a generosidade. O que é seu. E o que é meu também pode ser seu. Amém? Essa é a generosidade que a gente tem que... Essa é a filosofia que a gente tem que agir e praticar, irmãos. Essa é a verdadeira generosidade. O que é seu, e o que é meu também pode ser seu. Isso é generosidade. A generosidade não é apenas suprir as necessidades do povo de Deus, mas também é ser abundante no compartilhar as muitas graças de Deus com as outras pessoas. Quarta verdade que a gente pode aprender: como ser uma igreja mais generosa. A generosidade traz benefícios para o generoso. Você sendo generoso, irmãos, vai trazer benefícios para o próximo, mas vai trazer mais benefícios ainda para você mesmo. Quer ver só? 2 Coríntios 9, verso 6. Novamente, vamos ler. Lembrem-se, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. A gente está falando aqui de um princípio de agricultura, né? Quem semeia e quem colhe. Mas Paulo ensina isso daqui na área da contribuição, que o dinheiro, o recurso, é uma semente, irmãos. O dinheiro é uma semente. E isso, infelizmente, está sendo ensinado por alguns falsos mestres e pastores de uma maneira errada. Porque tem muitos falsos mestres, falsos pastores,
que estão explorando os irmãos, querendo arrecadar para outras finalidades. Mas não é por causa desses falsos profetas que nós aqui na igreja vamos deixar de ensinar o que é o certo. A gente precisa ser generoso. A igreja precisa ensinar os membros a ser generoso. Por isso hoje, esse terceiro estudo da série Igreja Mais, a gente está aprendendo sobre generosidade. A gente precisa ser mais generoso. Ah, Renata, mas eu já sou generosa. Amém, glória a Deus. Mas continue, Senhor quer mais. Senhor, tem pessoas na sua vida que você precisa ajudar. Qual é a semente que multiplica, irmãos? É a semente que comemos ou é a semente que nós semeamos? É a que semeamos. Isso é um princípio espiritual. Se você pegar o seu dízimo e comer ele, fala assim, não vou entregar meu dízimo, eu vou comprar alimento, eu vou comprar outras coisas, você está comendo. Mas quando você semeia, você está multiplicando essa semente. Porque o Senhor, quem tem mais benefício é aquele que semeia, é aquele que realmente é generoso. A palavra de Deus diz que aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também o Senhor lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então, se você nunca teve experiência de ser generoso, de ajudar alguém, socorrer alguém na sua necessidade, fazer diferença na vida de alguém, eu te desafio hoje, em nome de Jesus, que você comece a fazer isso. Irmão, você vai ver que o mais beneficiado vai ser você. O Senhor vai te trazer uma alegria que é só você, é indescritível. É algo surreal, como diz uma irmã aqui. É maravilhoso sentir a mão de Deus cuidando de nós quando a gente faz uma boa ação, um ato de bondade. Somos nós que somos beneficiados. Então, comece a fazer isso hoje. Você vai ver que o Senhor vai fazer a sua semente, as suas finanças crescerem. Você vai ver, isso é promessa do Senhor para nós. Vamos abrir lá em Lucas 6:38, que já foi lido aqui na hora dos dízimos das ofertas. Olha só. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha só, que maravilha! Quando a gente abençoa alguém, na mesma intensidade que você está abençoando alguém, você vai receber de volta. Promessa do Senhor para nós. O segundo beneficiado da generosidade é para os outros. 2 Coríntios 8, volta lá em 2 Coríntios 8, verso 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala aqui nesse verso, que eles não apenas obedeceram ao pedido que ele fez, Paulo fez. Os irmãos ali não obedeceram só o que ele falou, mas eles estavam demonstrando um compromisso profundo com o Senhor. E quando você está sendo generoso, você está obedecendo ao seu Senhor. E não é só o seu pastor ou o seu líder. Não, você está obedecendo ao seu Senhor. E em seguida você está abençoando a vida das pessoas e você mesmo está sendo abençoado. A quinta verdade que a gente aprende, como podemos ser uma igreja mais generosa. A generosidade me torna mais semelhante a Deus. A generosidade pode nos aproximar mais do Senhor. Porque a generosidade, ela reflete um dos atributos mais nobres do Senhor, a generosidade. Então, quando somos generosos, demonstramos amor, compaixão e cuidado com os outros, características que estão presentes na natureza divina.
Se a gente está próximo do Senhor, a gente vai deixar essas características serem visíveis em nós. A generosidade. Além disso, a generosidade nos ajuda a cultivar um coração mais aberto, mais solidário. A gente consegue ter mais conexões com as pessoas quando a gente é generoso. A gente consegue viver os ensinamentos do Senhor mais de perto. A gente tem mais experiências com o Senhor quando a gente é generoso. E a gente consegue fazer a diferença nesse mundo. Pessoas generosas são mais felizes, irmãos. E é isso que a gente precisa aprender a ser mais generoso. No verso 9, 2 Coríntios 8, diz assim, olha, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. O Senhor se fez pobre, ele veio em carne, habitou entre nós, morreu numa cruz por nós. Quer exemplo maior de generosidade? Ele se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês, eu e você, se tornassem ricos. Mateus 5, verso 16, também fala sobre isso. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando as pessoas veem as boas obras de Jesus em nós, é uma forma de glorificar a Deus. O padrão é Cristo, irmãos. Se o nosso Deus, o nosso Paizinho querido, Ele é generoso em tudo, nós precisamos refletir essa generosidade, porque nós somos dele. Nós vivemos para Ele. E será que nós estamos realmente sendo pessoas mais generosas? A generosidade me torna mais semelhante a Deus. Eu não quero ser mais semelhante a Deus, não é isso que nós estamos buscando. Então nós precisamos ser mais generosos. Ele é o nosso modelo, o nosso desejo. O nosso desejo precisa ser semelhante a Jesus, sempre. E para concluir essa mensagem, existe um estudo que a palavra crer é usada 270 vezes na Bíblia. 270 vezes. Às vezes numa versão ou em outra pode variar, tá? A palavra orar é usada 371 vezes na Bíblia. Então a crer é 270 vezes, orar 371 vezes na Bíblia. A palavra amor é usada 714 vezes na Bíblia. E olha só que curioso que é. A palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. Por que será, irmãos? Porque Deus quer que nós aprendamos a ser generosos. Então, em muitas passagens bíblicas, a gente vê a palavra dar. E Ele é o nosso exemplo maior, porque Ele é o grande doador. Ele doou a sua vida por mim e por você. Então, Ele é o nosso maior exemplo. 2 Coríntios 9:6, novamente eu vou ler. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então, vamos semear mais, para a gente poder colher de forma abundante na nossa vida. Amém, queridos? Amém? Que a partir de hoje, como fruto do amar, eu e você possamos nos tornar, e ser mais, igreja mais generosa, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar?